Quando nós começamos a buscar de Deus a orientação sobre onde seria a gravação do CD e do DVD deste ano de 2009, nós recebemos no coração um desejo muito grande de ir a Manaus. E começamos a lutar, a batalhar para tentar fazer a gravação ali e todas as portas se fecharam. Foi um pouco frustrante, mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é soberano e que Ele tem um propósito em tudo. Eu posso perceber hoje que Deus estava chamando a nossa atenção para Manaus, porque Ele tem um plano para que todo o Brasil, para que a igreja brasileira perceba os sinais de Deus naquele lugar para a nossa nação e para o mundo. Foi então que nós resolvemos fazer uma expedição missionária para o interior do Amazonas. Uma equipe do Diante do Trono, da Igreja da Lagoinha, se uniu com outros irmãos de outras igrejas aqui de BH. Também nos unimos a uma agência missionária, Asas do Socorro, que já trabalha ali na região amazônica. E essa equipe, com voluntários da área médica, odontológica, fisioterapeutas, pessoas que também foram ali para estar com as crianças, levar o evangelho de diversas maneiras, essa equipe foi e experimentou pessoalmente o que é servir as pessoas mais simples do nosso povo, o que é ser representante do Senhor Jesus, levar o amor de Deus, a palavra do evangelho, aonde ainda não chegou, na nossa própria língua, dentro da nossa própria terra. E eu sei que o Senhor permitiu todo esse reboliço, ia ser em Manaus, não vai ser mais em Manaus, para que a gente, como nação brasileira, seja despertado para esse lado do nosso Brasil, que precisa tanto ser alcançado. São mais de 35 mil comunidades ribeirinhas em todo o Amazonas e mais de 17 mil dessas comunidades não têm um testemunho do Evangelho. Você vai assistir agora um breve documentário, porque a versão completa você verá depois, numa próxima edição. Eu espero que você seja encorajado e o propósito de Deus com tudo isso se cumpra, que nós possamos nos unir e levar o Evangelho a todos os lugares do nosso O povo que vive aqui é marcado pela escassez. Jacarezinho é uma das mais de 30 mil comunidades ribeirinhas da região amazônica. Foi fundada há 15 anos, mas para os seus moradores, o tempo parece não ter passado. Olha, Jacarezinho tem sentido falta de, bem dizer, todas as coisas, né? Que a gente luta para conseguir com o prefeito e ninguém consegue, né? A gente vai atrás de uma coisa, organizar uma coisa e ninguém consegue. A gente deseja ter um grupo de alvenaria aqui para as crianças estudar grande e ninguém nunca conseguiu, né? E nós precisamos de muita coisa. Nós precisamos aqui de uma energia boa que ninguém tem. Nós precisamos aqui do ensino médio que nós estamos lutando e ninguém conseguiu ainda, né? E nós temos 25 alunos esperando esse ensino médio, está com base de 3 anos esperando esse pessoal parado e não tem. Durante uma viagem de pesquisa, a equipe da Asas de Socorro conheceu o local. Há 45 anos no Brasil, a missão tem como objetivo facilitar a entrada em regiões de difícil acesso através de avião e barco. Era a comunidade do tem e não tem, eu brinquei com eles. Porque eles tinham fiação, mas o gerador estava quebrado, não tinham luz. Tinha um poço, mas em virtude de não ter a luz, o gerador, eles bebiam água do rio. Eles tinham um posto de saúde, mas estava abandonado. Há vários anos não vai uma equipe de saúde ali. São esquecidos, lembrados apenas de 4 em 4 anos. As crianças que elas não têm oportunidade de ter acesso às brincadeiras, ao lúdico, não é? Ao material diverso que nas cidades os nossos filhos têm. Falta estrutura, falta saúde,
Falta educação. Mas as necessidades deste povo são ainda maiores. A principal carência é espiritual. A maioria das crianças aqui de Jacarezinho nunca tinham ouvido falar sobre o amor de Jesus. Elas, inclusive, algumas não conheciam o nome Jesus, e isso me impressionou demais. Algumas nunca tinham ouvido falar da Bíblia, não conheciam a Bíblia. Algumas não sabiam o que é amor, elas não sabiam o significado da palavra amor. Então a gente percebe essa carência emocional das crianças. O que a gente vê aqui é que falta afetividade. Aqui tem 50 pessoas mais ou menos morando nesse local, mas um raio de 30 a 60 minutos de barco aqui, talvez umas 400 pessoas. Eles estão sedentos, eles estão abertos. Tem milhares de comunidades nessa situação, né? São 17 mil não alcançadas como essa e muitas delas devem estar sedentas. Em junho de 2009, uma equipe formada por profissionais de Belo Horizonte esteve em Jacarezinho. Com o apoio da missão Asas de Socorro, médicos, dentistas, enfermeiros, educadores e pastores passaram 4 dias na comunidade. Foram feitos 181 procedimentos odontológicos e 211 pessoas receberam atendimento médico. Além de promover a clínica, o grupo se envolveu com a comunidade através de aconselhamento, aulas e palestras. E foi muito interessante ver a dificuldade com que as crianças têm de manusear uma escova de dente, de saber escovar, de limpar, de receber uma pasta de dente e achar que é uma coisa de outro mundo, porque parecia que elas não tinham tanto contato com isso. E a gente via como que eles são carentes, não só do cuidado físico, da restauração, mas do amor. E o mais importante que eu tiro dessa experiência toda é que vale a pena se dispor nas mãos de Deus. Que com o pouco que nós temos, não só com a nossa profissão, como odontologia ou os médicos, mas aquilo que a gente sabe fazer. As frentes de atuação são diversas, né? Mas, acima de tudo, aquilo que a pessoa tem nas mãos e coloca à disposição, né, do Senhor, eu tenho convicção que é muito útil e pode produzir frutos assim eternos aqui. Quando nós tratamos com indivíduos, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Se uma dessas pessoas redescobrirem o sentido da vida e encontrarem realmente Deus, todo o trabalho vale a pena. Mesmo que nenhuma se encontre, ainda assim vale a pena, porque elas tiveram contato. E este contato será o primeiro de muitos. Um dos propósitos da viagem era conhecer o local para incluí-lo nos destinos dos projetos práticos do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. A gente vai fazer da Amazônia um campo de prática do CTMDT. Então, a primeira equipe sobe já para Jacarezinho em fevereiro. Estamos já construindo as casas, já cortando a madeira, tirando a madeira da mata para secar tudo até o final do ano e em janeiro construímos as nossas casas. E agora em novembro, ainda de 2009, vamos fazer outra clínica daquelas. E aí vamos com a equipe de médicos de novo, mandamos mais acima do Rio Negro. A ideia então é descobrir outra comunidade no modelo de Jacarezinho, também não alcançada, com pouca presença de evangélicos, já para enviar uma segunda equipe. Começa um novo tempo para Jacarezinho, mas o trabalho está longe de acabar. 17 mil comunidades ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A vida passa tão rápido e por isso a gente não pode desperdiçar um instante que seja. Todos nós mesmos, não é para alguns, é para todos. Todos devemos seguir adiante. Mais dia, menos dia, nós vamos perceber que não existe outra razão por causa da qual vivermos, senão Ele mesmo, o Senhor Deus, e a missão dEle, que é trazer salvação para as pessoas. E essas só podem ser salvas se ouvirem o Evangelho.